Retomamos nossa aula. Vamos lá então. Página 65. Nós vamos iniciar então. Agora, Vai dar para acompanhar agora? agora eu tô aqui com o computador, a telona aqui na frente. Bênção de Aí, Deus. Vamos lá então. Página 65, administração eclesiástica. Chegou mais alguém aí com a gente? É Jonathan o nome? Ou eu me enganei? São tantos alunos. O irmão que entrou aí, abre o microfone, por favor, para dar um oi. Vamos lá então, irmãos. Organização e organismo. Na carta de Paulo aos Romanos, nós temos uma ordem. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Romanos 13:1. Ao mesmo tempo em que esse texto é uma ordem divina que deve ser obedecida, ele também expressa um princípio espiritual que precisa ser compreendido. A desobediência a essa ordem divina e a negligência a esse princípio espiritual tem causado muitas dificuldades ao progresso do reino. Muitas igrejas, além de não ocuparem o seu lugar na comunidade, são perseguidas e fechadas. É importante que se esclareça que essa perseguição não é por levante do inferno, mas por fazer a obra do Senhor na clandestinidade devido à acomodação e negligência. Então, irmãos, essa é uma prática corrente no nosso meio cristão, né? Quando as pessoas elas deixam de cumprir ordenanças bíblicas simples, simples, né? Ordenanças, o básico, eu sempre tenho falado, a gente tem muita curiosidade de saber um monte de coisa, a gente quer saber de exegese, de hermenêutica, de homilética, mas as coisinhas básicas, simples, singelas que Jesus determinou, a gente não quer dar muita atenção e não quer nem considerar. Não quer nem considerar. Tá? Essa questão de o inferno está se levantando, parte assim, irmão, do princípio da pessoa que às vezes ela tem uma vida bastante humilde, né? Às vezes é assalariado, vive às vezes com pouco mais que o salário mínimo, né? E ela entra numa loja, numas Casas Bahia ou uma loja qualquer de crediário e compra alguma coisa que ela não está em condições de comprar e não está em condições de pagar, e aí depois ela vai fazer campanha na igreja porque o inferno está furioso. Essa é só um exemplo que eu estou dando por conta dessa questão do que se diz respeito à perseguição à igreja, do que diz respeito à perseguição da igreja. Esse item aqui, é importante que se esclareça que essa perseguição não é por levante do inferno, mas por fazer a obra do Senhor na clandestinidade, devido à acomodação e negligência. E aí, irmãos, com relação à negligência com as coisas sagradas, a gente precisa ter muito cuidado. Negligência é uma palavrinha assim tão despretensiosa, mas se você abrir o livro, se você abrir a Bíblia em Jeremias 48:10, o texto diz que aquele que fizer a obra negligentemente é maldito. Era melhor não fazer nada. Aquele que fizer a obra em negligência é maldito. Tá? E aí a negligência vai, essa questão de submissão às autoridades, a pessoa quer abrir a igreja dele na garagem de casa e ele acha que a igreja é a igreja do Senhor Jesus e vai sem documento, vai sem capacitação teológica, vai sem nada, vai, sabe? E o nosso meio pentecostal é recorrente nesse tipo de falha,
quase determinando que o Espírito Santo resolva todas as abobrinhas que a gente faz em nome do reino. Tá? Considerando esses dois pressupostos, o fato bíblico e a realidade eclesiástica, temos que estar preparados para exercer o governo de uma igreja em submissão às autoridades do país onde vivemos. Então, irmãos, isso aqui é um tema muito sério, muito relevante. Tá? As autoridades, todas elas, a gente precisa ter essa ideia de que nem o próprio Jesus se opôs contra Pilatos, contra Herodes, e ele sabendo que os dois eram canalhas. Tá? Ele não se debateu com eles, deu moral neles, nem nada, ele nem quis se misturar. Tá? Quando Pilatos vem perguntar para ele o que é a verdade, ele nem respondeu. Tá? Então, a gente precisa ter essa noção, porque a gente está vivendo tempos difíceis, não dá para respeitar, não dá para a gente, né, ter realmente uma reverência, né, com os que se dizem autoridade hoje no mundo todo, irmãos. Né? As pessoas que elas não estão exercendo mais governo, elas estão exercendo poder. Né? Poder secular, poder, sabe, irmãos? Um poder realmente, o poder desse mundo, aquele poder que Deus deu para o príncipe das trevas. O mundo jaz no maligno. E eles estão exercendo esse poder, não o governo. Mas a gente não tem, né, essa ordem de Deus para que a gente deixe de estar sujeito. É lamentável, mas essa é a boa e agradável vontade de Deus. E se é a boa e agradável vontade de Deus, é interessante para nós. É interessante para nós. É importante para nós. Às vezes a gente vai engolir, né? A gente vê Jesus falando, Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. A gente tem que fazer a mesma coisa, não tem outro jeito. Porque a vontade que a gente tem é de fazer um pacote, né, e jogar tudo lá lá. Né? É essa. Mas qual é a vontade de Deus? É que a gente esteja sujeito. Aí eu faço só um parêntese no que diz respeito a leis e ordens que venham contrariar os nossos princípios cristãos estabelecidos por Deus. Não é o que eu acho, que eu gosto, que eu fui criado assim, que foi assado, não. É o que a Bíblia determinou, a gente não é obrigado. A gente vê Pedro lá conversando com as autoridades. Não, você vai parar de falar nesse Jesus e não sei o que e tal, que senão você volta para a cadeia. Cadeia para nós é mole. É muito mais importante obedecer a Deus do que a vocês. Então, se for o caso, não precisa nem me soltar, porque eu vou continuar falando de Jesus. Tá? Então, a gente precisa. Mas a gente tem essa ordem de Deus. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. E não tem aqui vírgula, falar autoridade assim ou assado. Não, é autoridade. A Bíblia fala que nenhuma autoridade é instituída sem a permissão de Deus. Pode ser o pior canalha da terra. Herodes, Pilatos, eles eram homens de Deus? Não, mas eles estavam lá. E eles foram submeter Deus a eles. Né? Então, a gente precisa ter essa ideia para a gente não ficar querendo justificar as nossas ações, as nossas atitudes, nossas palavras, né, com a nossa justiça, porque a nossa justiça para Deus é trapo de imundície. Verdade. Se a gente for fazer as coisas balizadas na nossa justiça, a gente vai fazer um monte de coisa que desagrada a Deus, que pode agradar os homens, pode agradar a gente, pode agradar aos superiores e tudo mais, mas desagrada a Deus. Então é melhor ficar na justiça de Deus, que às vezes para nós é dura de engolir, mas ela é a vontade de Deus e ela é perfeita e agradável. E o resultado não pode ser ruim, porque foi Deus que determinou. Amém? Então vamos lá. Essa questão da negligência com as coisas é muito séria, porque a Bíblia está dizendo aqui, aquele que fizer a obra, quem vai fazer a obra é crente.
Satanás não faz obra, ele destrói obra. Quem faz obra é quem diz que é crente. Mas está dizendo aqui que quem fizer a obra negligentemente é maldito. Tá lá, pode abrir sua Bíblia em Jeremias 48:10. Está lá o texto bíblico, é a palavra de Deus. Então vamos lá. A desobediência, é importante. Próximo tópico. Considerando esses dois pressupostos, o fato bíblico e a realidade eclesiástica, temos que estar preparados para exercer o governo de uma igreja em submissão às autoridades do país onde vivemos. Em algumas situações, as leis vão expressar o conceito do mundo que está debaixo do jugo satânico, mas há muitas outras que servirão de apoio para testemunharmos do amor e do poder do nosso maravilhoso Deus. E são sobre essas leis que a disciplina de administração eclesiástica procurará ajudar as nossas igrejas, entendendo as leis e cumprindo-as. Vamos lá. Por outro lado, quando há conflito entre as autoridades humanas, que é a autoridade inferior, e a autoridade divina, que é a autoridade superior, então temos que escolher a obediência a Deus. E isso, inclusive, em relação a líderes religiosos ou estatutos mal intencionados. Lá conforme Atos 5:29, esse texto eu quero ler. Atos 5:29. Ele diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós tratamos desse assunto agora há pouco, mas aqui a gente tem essa determinação, irmãos. Quando, toda vez que uma lei, uma ordem de autoridade qualquer, e aí não está dizendo aqui, irmãos, inclusive a gente precisa ter isso em mente, tá? Que a gente está tratando das autoridades seculares, mas aqui tem um parênteses aqui dizendo que inclusive líderes religiosos. Quando, tá aqui, por outro lado, quando há conflito entre as autoridades humanas inferior e a autoridade divina superior, então temos que escolher a obediência a Deus. E isso inclusive em relação a líderes religiosos ou estatutos mal intencionados. A gente precisa ter esse discernimento, porque a gente vai permanecer na obediência a Deus. A igreja é, ao mesmo tempo, uma organização e um organismo. A organização está sujeita a leis dos homens, enquanto o organismo é o corpo de Cristo na terra e sujeita às leis de Deus. A igreja, como organização do homem, deve sempre trabalhar para a igreja organismo de Deus. Quando o organismo passa a trabalhar em função da organização, ela deixou de ser a igreja de Cristo. Aí aqui eu faço parênteses. Quando a gente vai tratar dessa questão da organização na administração eclesiástica, irmãos, a gente tem que ter a noção exata de que a igreja organismo, a igreja de Cristo, ela tem toda a autoridade para utilizar tudo o que a igreja organização do homem, e inclusive o mundo secular, tiver de ferramentas que sirvam de incentivo para o crescimento do organismo, a igreja tem essa autorização de Deus. A gente usar tudo que o mundo tiver que seja para benefício do organismo. Tudo, ciências, equipamento, material, tecnologia, o que tiver na Terra que sirva para o crescimento do organismo, a igreja pode e deve utilizar. Tá? Agora, a gente usar, e muita gente usa, a gente usar a igreja organismo para o crescimento da organização, isso é anátema, é maligno. E a gente vê muitas denominações, não vamos entrar no mérito, mas é uma realidade que a gente tem o discernimento espiritual para saber.
para a gente não ser engodado, porque são muitos. A Bíblia se cumpre assim, irmãos, de uma maneira que às vezes impressiona a gente. Né? Nos últimos tempos, muitos vão ajuntar doutores e mestres e tudo mais para fazer com que as suas vontades prevaleçam. Né? Então a gente tem esse discernimento e o Espírito tem testificado com a gente para a gente ter uma conduta correta de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então é isso. Bom, organização, organismo, Quando o organismo. O último tópico. Precisamos então saber exatamente quando podemos ou não desobedecer às leis humanas sem estar pecando. Para isso, temos abaixo um pequeno estudo sobre os níveis de autoridade na igreja, que pode nos auxiliar nessa difícil tarefa. Página, deixa eu só acompanhar aqui direitinho. Nós vamos entrar na página 66. Níveis de autoridade na igreja. Existem 3 níveis de autoridades reservadas somente para Deus, e são elas: a autoridade soberana ou imperial. A maior autoridade é a autoridade soberana ou imperial. Esse nível de autoridade nunca é questionado ou desafiado. É absoluto, infalível e só pertence a Deus. Qualquer pessoa ou igreja que passa a usar esse tipo de autoridade está completamente fora do contexto bíblico. Tá? Nós não vamos nem fazer menção a qualquer tipo de igreja, né, que a gente sabe que usa essa autoridade como se ela fosse o céu na terra, porque não vem ao caso, cabe a nós a gente saber que o nível de autoridade soberana e imperial, só Deus tem essa prerrogativa. E aí a gente vai tratar com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo no mesmo nível de autoridade. Ok? Normalmente, quem quer esse tipo de autoridade está querendo tomar o lugar de Cristo na igreja, imitando Satanás no céu, quando ele falou, vou ficar lá mais para cima e tal, e ele tomou um capote lá de cima, né? Então, desculpa a brincadeira, mas eu gosto quando ele cai. Somente Jesus é o cabeça da igreja. A autoridade da verdade. Qualquer coisa que é verdadeira tem autoridade pelo fato de ser verdade, segundo o texto de 2 Coríntios 13:8. Deus Pai fala a verdade. Deus Filho fala a verdade. Deus Espírito Santo fala a verdade. Tem os textos bíblicos aí atestando o que a gente está falando. Terceiro ponto, a autoridade da consciência. Para uma sociedade que segue os preceitos divinos, seres humanos que conhecem as leis de Deus não agem de modo a ferir o outro, ou seja, segue a conduta divina de acordo com os 10 mandamentos de Deus, o que determinou é que não façamos nada que nos machuque ou machuque nosso semelhante. Nós, na primeira aula, tratamos dessa questão, irmãos, de toda a lei mosaica, que era a Constituição Nacional de Israel, com os 10 mandamentos embutidos, e quando um religioso, um doutor da lei, vai questionar Jesus a respeito das leis, dos 10 mandamentos, né? E Jesus ele resume todas as leis, todas as coisas, as duas, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E dentro dessa ordem de Jesus, irmãos, a gente vai ver que cabe todas as leis éticas, morais, familiares, enfim, cobre tudo, porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a si mesmo, você não vai enganar, não vai roubar, não vai matar, não vai machucar, não vai trair, não vai fazer nada, porque você não vai se trair. Então, e são coisas assim, singelas, que se a gente entender a profundidade da singeleza, da singularidade, a gente começa a ter uma vida espiritual mais esclarecida.
Uma vida espiritual onde a gente está num patamar que a gente começa assim a observar o mundo como se a gente estivesse no monte vendo as lambanças por aí. Né? Mas e são as coisas básicas, as coisas mais simples, são os ensinamentos mais humildes de Jesus, que são o fundamento do cristianismo. Né? A gente vê, acho que falei na primeira aula, né, de Mahatma Gandhi dizendo, rapaz, o cristianismo é a única coisa certa e boa que existe no mundo. Eu só não sou cristão por causa dos cristãos. Ele fala isso. Então, e por conta dessa singeleza, né, que é realmente a gente fazer as coisas que Jesus determinou, sem se preocupar muito com estudos, com isso, com aquilo e com aquilo outro. A gente se aprofunda muito nos estudos, mas a gente pratica pouco o que a gente aprende. Né? E é a prática que o trabalho de discipulado de Jesus que eu falei para os irmãos. Né? Ele não perdeu tempo dentro de sala de aula, 2, 3 horas escrevendo, faz assim, faz... Não, ele simplesmente viveu e os discípulos aprenderam vendo como ele agia. Né? As pessoas, os nossos filhos, eles precisam aprender com a nossa ação. Né? Eles precisam ter a fé embutida na vivência deles, eles acompanhando como é que a gente vive a nossa vida na igreja, a nossa fidelidade nos dízimos, o nosso comportamento diante das circunstâncias da vida. Né? Eles estão aprendendo, eles estão do nosso lado, estão observando tudo. E quantas vezes a gente é assim, o causador de alguma dúvida na mente deles, sem a gente nem ter consciência. Né? Eu vejo a pessoa sai o marido e a mulher do culto, né? Aí um dos dois estava naquele dia que estava com o coração aberto para Deus e sai cheio, né, de unção, de alegria, da presença de Deus. O outro estava disperso, estava com algum problema, alguma coisa, não conseguiu prestar aquele culto com a mesma intensidade do cônjuge. Né? E quando termina, tá às vezes os dois no carro, tá o casal de filhos sentado lá atrás, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos, né? E aí um fala, nossa, hoje, se eu tivesse ficado em casa, não tinha perdido nada. Primeiro, já deu uma paulada naquele que saiu cheio da presença, que devia até para baixo se converter, que o culto hoje foi uma bênção. Tá? Mas o problema é as crianças lá atrás dizendo, papai ou mamãe tá certo, se ficasse assistindo o jogo do Corinthians lá era melhor. E é isso que a gente está ensinando. Triste, mas essa é uma realidade, né? Da nossa vivência, da nossa vida cristã. Da nossa vida cristã. Né? Bom, vamos lá. Autoridade da consciência, passamos. Nenhuma pessoa. Para os escritos sagrados, saber o que não queremos que os outros nos façam e o que não deveríamos fazer aos outros. Na Bíblia é descrito como consciência. Portanto, a autoridade soberana de Deus está expressa em sua palavra. E a de nossa consciência são mais importantes do que qualquer outra pessoa, a despeito de sua posição ou título, ou qualquer grupo religioso. Nenhuma pessoa sobre a face da terra tem um direito ortogado por Deus de ordenar que você desobedeça a sua consciência e a sua Bíblia e o seu Deus. Existem 4 níveis de autoridade. Nós tratamos das autoridades reservadas a Deus e agora a autoridade delegada. São 4 tipos de autoridade reservadas ao homem. Essa autoridade não é soberana do homem, ela é delegada por Deus. Ok? O limite da autoridade delegada é esse. A autoridade delegada nunca vai além da sua própria responsabilidade. Uma autoridade delegada procede de nada além da responsabilidade. Aquele que cuida tem autoridade sobre o que é cuidado.
A autoridade estipulada. Essa autoridade é aquela que é devida por contratos ou acordos legais, onde duas pessoas ou grupos concordam em executar ações específicas com base em benefícios mútuos, caso essas ações sejam cumpridas ou em penalidades, caso sejam violadas. É esse o caso das autoridades humanas. O presidente da República, o governador, o prefeito, os vereadores, o delegado de polícia, etc. Perdão, são pessoas que têm autoridade estipuladas em lei. Também se incluem nesse tipo de autoridade aquela autoridade estipulada nos estatutos da igreja, seu regimento interno e seu código de ética. Autoridade dos costumes ou da tradição, também chamada de autoridade externa, onde a prática é estabelecida e que é aceita por todas, porque provou-se através dos anos que é para o bem comum. Desenvolveu-se aí a autoridade dos costumes e da tradição. O apóstolo Paulo apelou em determinado momento para a autoridade dos costumes, em Coríntios 11:16. Nesse episódio, quando ele vai ser julgado, querem levar ele para Israel, ele falou, não, eu quero ser julgado pelo César em Roma. Um conflito interessante entre autoridade estipulada e autoridade de costumes ocorre em Gênesis 29, 9, 29, do 9 ao 30. Nós não vamos ler o texto, para a gente acelerar um pouco mais o andamento da apostila, mas os irmãos têm essa liberdade para dar uma verificada nesse texto. O conflito interessante entre autoridade estipulada e autoridade dos costumes. A autoridade funcional é a chamada autoridade interna, aquela autoridade que provém da nossa competência ou da nossa capacidade de nascimento, de treinamento, por experiência ou por capacitação divina. Problemas com a autoridade humana. Existem problemas com a autoridade humana quando o homem quer exercer uma autoridade que pertence somente a Deus, quando a autoridade religiosa entra em conflito com a palavra de Deus e quando se eleva a autoridade de costumes da tradição acima da autoridade da Bíblia. Página 67, 68 passa, 69, dentro do conceito de administração, como planejar. Nesse capítulo, queremos destacar a importância do administrador ser prudente e coerente. Queremos destacar a importância de se ter uma visão e metas bem claras e bem definidas. Aqui, irmãos, aquele texto lindo do Evangelho que diz assim, vai um rei à guerra com 10 mil soldados contra um rei que vem com 20 mil? Ou você vai iniciar uma construção com material que você não sabe se vai dar para chegar nem no meio? Essa é a visão estabelecida, visão, metas e missão. Existem 3 tipos de pessoas. Os que fazem as coisas acontecerem, os que ficam olhando as coisas acontecerem e os que nem sabem o que está acontecendo. Em sua soberania, Deus planeja todas as suas ações e nada pode surpreendê-lo, mas nós precisamos nos esforçar muito no planejamento. Definição da visão. Visão é uma fotografia positiva do seu futuro preferível. É uma imagem que você deseja fazer, uma estaca plantada no futuro. Visão é um quadro da realidade que queremos construir ao cumprirmos a nossa missão. A visão é uma ideia ou sonho de como gostaríamos que a nossa organização fosse. Visão é o que você espera conseguir em longo prazo. Importância da visão. Quando não há visão, o povo fica sem freio. Texto de Salomão. Quando o capitão não sabe a que porto se dirige, todos os ventos lhe são contrários. O filósofo estoico Sêneca. Definição de alvos e metas. Alvos e metas são o que nós da corda que você
São os nós da corda que você amarrou na estaca. São pequenos objetivos que temos que alcançar no dia a dia em busca da visão. Alvos são as metas em curto prazo que, ao serem alcançadas, conduzem naturalmente ao cumprimento da visão. Página 69. Página 70, definição da missão. Missão é o que fazemos. A declaração de missão nos diz em que negócio estamos envolvidos. Essa missão está envolvida em uma declaração de propósito da entidade que define suas prioridades hierárquicas, preferências, metodológicas, público e alvo e etc. Definição da palavra visionar. Origina-se no uso da sua imaginação. Inclui uma mistura de análise da realidade atual, do potencial disponível e das possibilidades futuras. Alvos. Precisam ser SMART, específico, mensurável. Essa outra palavra aqui, a irmã Benedita é erudita no inglês, relevante e temporal. Atanaible, eu não sei, inglês não é meu forte. Aqui, SMART, alvos SMART. Específico, mensurável, relevante e temporal. Faltou aí a Tainable, que depois eu vou ver. Tá embaixo aqui. É atingível. Então tá bom. Alvos precisam ser SMART, né? Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, temos que ter a medida, né? Temos que ter noção que dá para chegar lá. Tem que ser relevante, senão não vale a pena lutar. E tem que ter um tempo específico para se atingir. Ok? Princípios úteis para o estabelecimento de alvos. Ao estabelecer metas e organizar seus objetivos, no setor administrativo é o foco para atingir o alvo principal, a organização do seu trabalho e, consequentemente, o sucesso administrativo. Escreva seus alvos detalhadamente. Escrever torna o homem exato. Lord Bacon. Escreva seus alvos positivamente. Inclua em seus alvos a própria mudança do seu comportamento. Benefícios em estabelecer alvos. Alvos simplificam o processo de decisões. Alvos melhoram a sua saúde mental e física porque diminuem o seu estresse, a confusão e o medo. Alvos geram respeito da parte dos outros. Alvos providenciam um sistema de medida de tal forma que você pode ter o sentimento de realização quando os alcança. Alvos produzem persistência. Alvos